O Red Talks de hoje vai ser sobre CIEM, SOAR, EDR e XDR e a diferença entre essas ferramentas. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e eu estou aqui com a Karina e com o Carlos, que vão conduzir esse webinar. Só lembrando que a gente vai disponibilizar o conteúdo através do YouTube, do LinkedIn, e após a apresentação vocês vão ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A para quem está assistindo pelo Zoom, ou através dos comentários para quem está assistindo pelo LinkedIn. Tá bom? Karina, Carlos, agora é com vocês. Maravilha, pessoal. Boa noite aí. Vamos lá. Estão vendo a minha tela aí, né, pessoal? Acho que tá ok, né? Sim. Tá precisando, falta carregar aqui. Acho que tá carregando as informações agora. Agora foi. Boa. Tem agenda aqui. Hoje a gente vai dar uma contextualizada, né? Fazer uma pequena introdução ali para falar do assunto principal aí, que é discutir tecnologia, falar um pouco de cada solução aí, das particularidades de cada tecnologia, como elas funcionam na prática, a forma como a gente consegue complementar, né, usar ali recursos de cada uma delas e de que forma que elas atuam em conjunto ali. E quais são as vantagens dela, a gente fecha ali, né, falando um pouco sobre as vantagens que a gente pode obter, né, usando essas soluções dentro do nosso ambiente, né. Aí... Só complementando o Carlos também, sobre a parte do índice que a gente estava falando, a gente vai trazer também para vocês alguns exemplos, né? O pessoal tem sempre curiosidade na parte das ferramentas, para entender basicamente como funciona a parte de CIEM, um SOAR, um EDR, um XDR, e como eles se complementam dentro do processo, né? Em um mercado de trabalho, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma área de segurança de informação também. Maravilha, Karen. Daí, posso começar aqui e a gente vai Sim. A gente vai se complementando? Então, a gente trouxe aqui os principais desafios da área do time de cibersegurança como contexto, pessoal, porque todas essas soluções, elas têm ali um ponto de convergência, né? Todas elas visam ali, de alguma forma, melhorar os fluxos de detecção e resposta a incidente nas organizações. E aí, né, quais são os desafios que essas soluções elas buscam endereçar, né? O que demandou, né? A gente tem uma gama gigantesca de novas soluções aí surgindo, os vendors que não eram empresas de tecnologia ali criando soluções ali para atender alguma necessidade, né, da área de cibersegurança, criando soluções, né? Tem o exemplo do Google aí, acho que está entrando com CIEM aí novo também no mercado. E aí a gente trouxe alguns desses desafios aqui, né? Que se a gente for traçar um paralelo ali, né? Antes da gente fazer a monitoração dos nossos ativos, antes da gente começar a pensar em usar algumas dessas soluções, você tem uma fase preliminar ali que é a análise ali de risco, né? Onde a gente vai analisar vetores de ataque, né? Ou superfície de ataque, né? De uma forma mais abrangente, onde o pessoal vai ter que descobrir assets que estão ali no ambiente que o pessoal não fazia nem ideia que existiam, se eles estão bem configurados, se eles estão de alguma forma, se você tem assets desatualizados que podem representar ali algum meio de entrada, alguma vulnerabilidade, né? Algum meio de entrada ali no teu ambiente, na sua infraestrutura, né? E aí você, conhecendo essas informações, você começa a priorizar aquilo que você quer monitorar, o que é o teu objeto de interesse. E é um esforço gigantesco, é um projeto que muitas vezes leva aí meses, anos, né, até você entender tudo, conversar com os times, né, especialistas, fabricantes, né, para entender e ver como integrar essas informações todas, né, e consolidar essas informações para que, no final, né, essas informações, elas de alguma forma elas sejam
inteligíveis, né? O que quer dizer isso? Você reunir esses dados e, dando um exemplo prático aqui, quem vai consumir essa informação precisa ter, essa informação ela precisa estar o máximo possível ali, entre aspas, mastigada, para a pessoa poder ali tomar, né, pensando ali num analista de SOC ali, por exemplo, independentemente do nível do analista, que ele consiga ali tomar decisões ali, rodar os seus playbooks ali para responder ao incidente, né, cara? Sim, isso. E a parte tanto que ele colocou os tópicos ali, tem a parte da análise, né, que para nós que somos de SOC, tanto para o Carlos que é de CIEM, ou o pessoal da área de cibersegurança, a gente precisa muito dos dados de uma forma mais rápida, disponível e íntegra, né? Então, nessa parte de priorização, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito com SLA. Então, tem dados, tem informações, tem alertas, tem salas de crise, que são coisas mais críticas, que a gente precisa ter uma atenção maior. Então, como que a gente consegue fazer com que isso seja visto de uma forma mais rápida, né? Que acho que hoje o maior desafio da parte de cyber é ela ter uma velocidade para a entrega de informação, para a gente conseguir ver esses dados, para a gente conseguir ter uma ação mais rápida, né? Então, basicamente, acho que esse é o contexto. Boa. E aí, o que a gente tem na outra mão, né? A gente tem as empresas de segurança criando tecnologias, né? Só para dar uma visão rápida aqui, criando tecnologias para justamente endereçar esses pontos que a gente comentou no slide anterior, né? Então, você tem aí os vendors de cibersegurança desenvolvendo novas soluções, né? E aí, se a gente pensar na esteira de desenvolvimento, o pessoal tem ali o fluxo ali, né? E os steps ali, que é colocar em desenvolvimento, homologação, produção, e aí Tem as vão surgindo fases, novas né? necessidades. Sim. O pessoal acaba criando novas features, né? Para endereçar algo que as versões anteriores ou que outras soluções de mercado não atendem, né? A gente pode entender como um gap ou apenas uma limitação de uma outra plataforma, uma versão anterior do produto, Pode ser também um né? complemento, né? A gente tem um Também. software hoje, como por exemplo, a gente tem o antivírus, né? Que foi um dos primeiros que vieram para poder estar sendo instalado em máquina, em servidores. Só que aí começou a passar um tempo que a gente estava vendo que o antivírus ele ficava desatualizado, ele não tinha uma comunicação direta com as informações que eram necessárias, tinham ataques que ele acabava não contendo por falta de atualização, por falta de organização. Então, assim, essas ferramentas elas vieram para agilizar o nosso lado da área de segurança, deixar o pessoal de infraestrutura um pouco mais tranquilo, né, em relação à parte de atualização, de estar fazendo, ou até o time de desenvolvimento mesmo, como você falou, né, e seguindo assim para poder ter uma resposta mais rápida quando acontecer um incidente, ou até estar precavendo de acontecer um incidente, né. Boa. No fim, o tempo, essa variável tempo, ela é cada vez mais determinante aí para até medir nível de maturidade, serve como indicador para uma série de coisas aí, né? Qual o tempo tem MTTD, MTTR, né? Esses nomes hoje já são comuns da gente ouvir aí, essas siglas, né? Fora que passa E também isso aí, até para a parte de negócios, né, Carlos? Porque aí também boa. impacta muito, né, na questão de valores, Uhum, né? Então, a gente que é da parte uhum, técnica, a gente não tem uma visibilidade tão ampla, né, de um diretor que é de operações, uma pessoa que tem uma visão de custo de negócio. E quando tem mais sim, rapidez, mais velocidade, o retorno ele acaba sendo um pouco maior também. boa, boa, bem lembrado, cara. E aí isso leva a gente ao ponto principal, né, do nosso talk aqui, que é falar das tecnologias disponíveis aí para endereçar esses pontos. E a primeira delas que a gente traz aqui é o CIEM, porque o CIEM é a mais tradicional delas, né? O CIEM está quase 20 anos aí de existência, e passou por algumas transformações digitais, né? A gente veio desde a era cliente-servidor lá, e agora a gente está falando aí em IA generativa, né? Machine Learning, e ainda não é uma solução obsoleta. Ainda continua fazendo sentido as empresas de tecnologia, né? As empresas aí, os vendors de cibersegurança, continuam fazendo atualizações, né? Continuam mantendo e vendendo esse produto para as organizações, né? E qual que é a ideia do CIEM, né? É muito comum a gente ver no meio acadêmico e nos fóruns de tecnologia aí o pessoal fazendo analogia com
sistemas de vigilância interna, né? Tipo, sistema de circuito interno de câmeras. Porque se a gente pensar aí numa situação hipotética, quando acontece sei lá, um assalto, um roubo a banco aí, a primeira coisa que a segurança patrimonial vai fazer lá, a polícia, na hora de fazer investigação, é pedir acesso às câmeras. Porque daí o cara vai entender ali rotas de fuga, pontos cegos, né? Pô, o que esse cara tá passando ali naquele corredor? Como é que ele ganha acesso ali àquela sala sem ter passado, sem ter se identificado lá na guarita? Então, quem, quando, né? Que horário que o cara acessou? Então, Tem são uma perguntas que rastreabilidade, também... né? São perguntas que a gente responde também quando a gente está durante um evento ali, um evento de incidente cibernético ali. Tipo, quem que está acessando? Né? Como? Né? Qual que é o escopo? Quantas máquinas estão envolvidas aí nesse incidente? Né? Qual que é o objetivo do cara? Como é que ele conseguiu acessar esse ambiente? Então, essas perguntas aí acabam sendo endereçadas pelo CIEM, né? Que endereça um daqueles aspectos que a gente comentou lá no primeiro slide, que é você consolidar, né? Centralizar o máximo possível de eventos de segurança, né, que você possui, num único ponto, e você fazer correlação desses eventos, de forma que você consiga gerar incidentes, né, alertas. Aí tem vários nomes, tem solução que chama de alerta, tem solução que vai chamar de ofensa, mas no final do dia é algo que você aconteceu um desvio comportamental, é algo que eu preciso olhar. E aí você usa essa correlação, esse poder de correlação, para alertar as equipes de segurança. E ele é orientado a casos de uso, né? O que são os casos de uso? São ali pequenos descritivos de ações, de coisas que você quer monitorar. Então, eu quero identificar um comportamento de um usuário errando uma senha várias vezes, né? E aí, se isso acontecer, eu vou gerar um alerta. E se isso acontecer e na sequência o cara tiver um acesso com sucesso, né, uma autenticação com sucesso, eu quero gerar um outro tipo de alerta, porque é o problema um pouco mais grave. Entende? Então, existem N casos de uso que você pode criar. E o ideal é que você crie eles com base numa visão ali de negócio, né? Com base numa visão de um conhecimento empírico do negócio, olhando para na perspectiva do que a gente estava falando ali de análise de risco, né? Mas, enfim, ele já conta com normalmente ali 600, 700 regras ali por padrão que já endereçam muitos desses casos de uso, né? E aí você pode, fora isso, né? Fora você usar todo o poder de correlação para analisar eventos, né, de segurança, você também pode integrar ele a outras plataformas. Você pode integrar ele a plataformas de threat intel, feeds de vulnerabilidade ali, né, sistemas de detecção e resposta. O EDR, por exemplo, pode servir como insumo para o CIEM para você correlacionar ali algum tipo de incidente, algo relacionado, por exemplo, a phishing ou movimentação lateral, enfim, tem N casos de uso que você Fora, pode usar Carlos, para né, compor ali. que só para complementar você, Tá? né, a gente que é da área de SOC, o CIEM, ele é tudo que a gente tem no momento. Então, assim, o primeiro contato que tem das informações, chega de log, porque quando o próprio sistema encaminha os logs, ele vai vir de uma forma que ele vai enviar do jeito que o sistema programou. Quando ele chega no CIEM, Perfeito. ele vai entrar com as regras, ele vai ter a parte de trigar as informações, ele vai encaminhar da forma correta. Então, assim, ele vai chegar, como você disse lá no início, mais mastigado, né? Quando um É, N1, quando uma pessoa do SOC recebe essas informações, ele vai bater o olho e falar, isso daqui é múltiplas falhas, porque o CIEM fez aquela correlação, o CIEM conseguiu trigar aquelas informações e encaminhar de uma forma mais rápida e correta para o SOC. Então, ajuda a gente o dia inteiro. é isso. A gente costuma dizer aqui, né, que é o coração do SOC, né? Sim. Acaba sendo o coração, né? Tudo que a gente precisa olhar ali, né? Avisar aquele lance de, tipo, visão horizontal, né? Landscape de segurança lá, como o Tia fala, né? Sim. É isso, né? Você olhar, tipo,
Você ter ali visão do teu ambiente como um todo e conseguir identificar padrões ali, né, É de transformar comportamento aqueles para trigar dados, alguma né? coisa. Transformar aqueles É. dados em informações, né? Porque hoje a gente recebe aquele monte de dados, de informação, de um monte de ferramentas, né? O CIEM, Uhum. para nós que somos do SOC, ou para qualquer pessoa da área de segurança, ou que tem algum conhecimento, né, na área que está administrando algum sistema, ou tem um sistema de chamados, quando o CIEM ele trabalha em conjunto, né, com essas informações, ele chega às informações mais claras para a gente, né? Então fica muito mais rápido Uhum. a gente atuar no incidente, da gente conseguir avisar o cliente, a gente conseguir ter uma ação e ser também proativo, né? Não só esperar um ataque acontecer para que a gente consiga estar respondendo alguma coisa. Perfeito, perfeito, cara. É isso. Acho que a última parte que eu quero comentar aqui é sobre os modelos de machine learning, né? Então, normalmente soluções, essas mais recentes, elas já vêm com módulo ali para fazer a análise, né? Então, a partir do momento que você faz ali, ele faz a ingestão dos logs, dos eventos, né? Ele consegue analisar durante um período, ele fica ali analisando padrões, né, relacionado ao comportamento de usuário, e aí, na medida em que ele aprende essas coisas, ele começa a pontuar o usuário caso haja um desvio comportamental, que é tipo aquele exemplo clássico, né? O cara loga, sei lá, um account takeover aí, né? O cara, tipo, costuma logar todos os dias às 8 horas da manhã. Daí, do nada, aparece um login 2 horas da manhã vindo, sei lá, da Escandinávia. Ele atribui um score e aí você pode gerar uma ofensa, um alerta a partir disso, que a gente vai ver lá na esteira, o cara pode acabar encaminhando isso para um SOAR, para um EDR, fazer ali o isolamento Investigação, né? daquela máquina, enfim, abre muitas possibilidades aí. Né? E tem a parte de relatórios também que o pessoal usa também bastante para responder ali aqueles padrões regulatórios de conformidade, tipo SOX, tipo LGPD. Né? Então ele já tem ali, normalmente as soluções de CIEM já contam com templates ali para relatórios, né, já prontos para atender essas necessidades aí também de auditoria, né? O que eu acho legal também é a correlação que ele tem com o Mitre, né? Então, ele segue Nem te conto. Tem muita coisa bem para falar. afirma, né? Sim, sim, ele segue bem no Mitre e, assim, é bom pra gente que é do SOC, porque, querendo ou não, é baseado no Mitre, né? Tem muita informação de tática de ataque, de informações que a gente precisa também no dia a dia, e a gente consegue consultar Verdade. direto no CIEM. Fora a rastreabilidade do log, a gente tem aquela informação para a gente poder fazer uma linha do tempo. Então, assim, tem tudo. Sim, ele é, assim, um Muito coração do bom. SOC, literalmente, né? É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, passando para a parte de EDR, né? Vou estar passando para vocês uma explicação mais básica, né? Para depois a gente falar um pouquinho mais de como ele funciona dentro do ambiente. Então, o EDR, a gente até brinca que é um antivírus melhorado, né? A gente tinha o antivírus, né? Nos primórdios. A gente tinha muito gap dentro de antivírus, porque às vezes tinha falta de atualização, ele não continha todos os tipos de malware, todos os tipos de informações que eram maliciosas dentro do ambiente. Então, foi desenvolvido, após alguns estudos, né, um software que ele não somente ficaria vigiando ou fazendo análise de máquinas, né? Então, o EDR, ele também trabalha com a parte de machine learning. Então, assim, ele trabalha com a parte de comportamento, ele fica verificando se aquilo ali de fato é algo que é conhecido no ambiente ou se é uma ação maliciosa. Ele tem uma gama de informações de OC, de partes de IPs que são maliciosas, que estão em blocklist, né? E os princípios dele é identificação, proteção, detecção, resposta e recovery. A identificação é o início, né, de quando chega a informação dentro de uma máquina, um usuário clica em um arquivo malicioso, então assim, o cara vai identificar que aquilo aconteceu. A parte de proteção, ele vai passar mais para as regras que hoje ele tem dentro do ambiente. Então, hoje eu tenho regra para bloquear malware, phishing, eu tenho regra para bloquear ransomware, eu tenho algumas IOCs cadastradas que eu considero maliciosa, ou que a própria CloudStrike, ou a Trend Micro, ou a Symantec, ou qualquer outra empresa considere maliciosa, certo? Então, aí ele vai fazer a detecção.
que ele vai entender, ele vai trigar naquela regra e vai falar, ó, isso daqui é um malware. Só que a gente tem que ter uma atenção. Nessa parte de detecção, ele vai passar para a resposta. O que que eu classifiquei lá dentro da minha detecção que eu quero que bloqueie ou eu quero que permita? Eu quero que quarentene ou eu quero que só alerte? E aí também tem a parte de recovery, que é quando você precisa recuperar as informações de algo que foi colocado em quarentena, ou de uma máquina que foi colocada em isolamento, ou uma máquina que foi danificada, ou que você precisou isolar essa informação. Então, basicamente, né, o EDR ele é muito importante, né, na parte de contenção de arquivos maliciosos, de tipos de ataque. Ele só não pega ataque de ransomware, como ele também pega outros ataques, que são outras formas de movimentação lateral, elevação de privilégio, quando uma pessoa tenta fazer algum tipo de exploração dentro do equipamento. Então, tudo isso é trigado dentro das regras, né? Então, se eu tenho um EDR no meu ambiente, que hoje ele não está configurado da forma correta, ele só existe. Né? Então, eu preciso não só ter uma tecnologia muito boa, como também eu tenho que ter uma configuração voltada e especificada de uma forma correta, tá? Então, hoje, sobre o EDR, é isso que eu vou trazer para vocês na parte inicial. Você tem alguma coisa que quer complementar, Carlos? Falou tudo, Karen. Eu adicionaria aqui 5 centavos de contribuição, assim, é o lance da prevenção, né? Controles de segurança, né? Prevenção, detecção, e tem outros níveis lá. É muito melhor você atuar você ter uma solução de prevenção justamente para você não cair incorrer naquele risco de sofrer o ataque cibernético. Isso que você está falando, né? A gente está vendo aí que está Ser acontecendo lá no ativo, Rio né? Grande do Sul, para fazer Sim, um paralelo com a realidade, né? Tipo, sim. problemas lá com deslizamento, com enchente, inundação desde os anos 40. E aí, Enfim, quando deu, é que nem quando é o que a gente fala, né? acontece, já era. Um ataque de ransomware. A pessoa que está no ambiente, ela só vai falar assim: ah, eu tenho que investir em segurança numa ferramenta quando ela perder dinheiro. Enquanto ela não estiver perdendo dinheiro, a tecnologia e a cibersegurança vai ser um gasto. Entendeu? Então, assim, Perfeito. quando você trabalha com proatividade, com uma ferramenta, não só uma, como outras também, que elas têm essa ação de proatividade, de você prevenir, de você proteger, de você conseguir responder de forma rápida, isso também vai diminuir a quantidade de valor de dinheiro que você vai perder e também de tempo, né? Que você vai perder para poder recuperar essas informações. Da parte de XDR, o XDR ele é um EDR avançado, né? A gente até brinca que é um EDR que depois que foi feito um estudo, foi detectado que o EDR ele não monitora tudo que tem dentro de um ambiente. Então, o XDR ele também acrescenta tanto endpoint quanto máquina, ele vai também monitorar e-mail, né? Então, ele entra naquela gama de partes de e-mail e também ele monitora arquivos que estão na nuvem, né? Então ele é muito mais amplo na parte de monitoramento. Ele também casa com a informação que ele utiliza o IA, né? Então ele utiliza também a parte de machine learning como um EDR e também ele utiliza a parte de IA. E isso facilita muito na resposta ao incidente. Né? Porque ele responde de uma forma mais rápida, ele pega uma gama imensa de informações. Então, se você tem um ambiente que tem várias informações, várias tecnologias ou ferramentas que elas são do mesmo fabricante, ou que elas se conversem, se você tem um XDR, ele vai responder de uma forma muito mais rápida e ele vai trazer essa informação mastigada para você também. Né? Então, ele vai também da parte de política, ele vai da parte de machine learning, ele tem a parte de documentação. Então, assim, é uma ferramenta bem ampla e que oferece bastante informação e sumo para a gente da área de tecnologia e da área de cyber. Pô. E esse lance de ser uma plataforma estendida, né? Eu vejo muito as empresas vendendo como uma plataforma para o SOC ali também se concentrar, né? Executar, realizar a atuação ali em cima com base nas informações que estão lá disponíveis no XDR, porque Sim, tem a capacidade de fazer buscas federadas, né? Então isso inclusive resolve um dos gargalos ali quando você tem um CIEM durante muitos anos, né? Acaba que o fato de você ter que acumular dados num único lugar, você acaba usando muita capacidade aumentando a sua necessidade por armazenamento, né? sim. Então isso ao longo dos anos, né? Se você pensar em retenção,
acaba gerando um custo adicional com infraestrutura, com armazenamento e tudo mais. E E o fora que XDR onera a tem ferramenta também, né? Porque aí você entra na parte sim, da capacidade, né? Do processamento. é, E os dados, a gente sabe que tem que ter um tempo de retenção, né? Porque tem a rastreabilidade, tem as informações que a gente vai precisar no futuro, ou para até montar uma linha do tempo, ou fazer algo com aquelas sim, informações. Porém, né, sim, tudo tem um lado ruim. Se você retém muito tempo aquelas informações que você não vai estar utilizando, você vai onerar a sua exato, ferramenta, né? exato, Você vai deixar ela exato. mais lenta. E aí eu acho que o XDR ajuda bastante nessa questão, esse lance de pesquisar, né, e você conseguir consolidar informações de diferentes plataformas, retendo o dado exatamente onde eles estão, é um negócio que e aí já contando com a inteligência para fazer correlação, né, esses modelos aí também de IA também que já dão Sim. insights ali sobre o que está acontecendo no ambiente, se você está sendo afetado por algo ali que já é conhecido. É uma plataforma estendida de detecção e resposta, né? E aí É bom que você pode ter, ela verifica, né, outras pode ter ferramentas, mais ela de um verifica, CIEM, sim. é muito legal. E aí ela traz uma informação mais rápida, né? Uma detecção mais rápida, uma contenção mais rápida. Ela Uhum. uma extensão de um EDR, então assim, ela vai proteger mais ferramentas, vai ter mais informações. É uma ferramenta que eu gosto bastante de mexer, tá? Porque ela analisa também a parte de e-mail, porque querendo ou não, o e-mail é uma porta de entrada, é uma das maiores portas de entrada que tem para um Principalmente. atacante. Né, é uma das maiores portas. E aí você tendo uma proteção a mais, que vai se conectar com as suas outras ferramentas, vai falar, putz, ó, essa pessoa clicou no e-mail, era um phishing, ok. Esse phishing, ele pegou e estava contaminado nessa máquina. O EDR vai trabalhar junto com essa tecnologia para fazer essa correlação. Então, você vai ter a rastreabilidade, você vai ter a parte da correlação, você vai conseguir identificar um comportamento, né? E aí entra aquela questão da comunicação entre todas as ferramentas, porque uma só, ela faz o trabalho ótimo, mas todas elas em Uhum. conjunto desempenham uma coisa muito melhor, muito mais Muito rápida. E melhor. para a gente que é da área de tecnologia do SOC, quanto mais rápido vir informação, quanto mais fácil, quanto menor o tempo de SLA, a gente consegue conter um incidente. A gente consegue pedir que ele aconteça, né? Então, isso é muito bom. É. Bom, como funciona a parte de EDR na prática, né? O EDR, né, acho que até uma pessoa fez uma pergunta aqui, eu vou até estar respondendo ela aqui, ó, foi o Fagner, quais ferramentas atuais no mercado para a utilização de EDR? Hoje a gente tem no mercado CloudStrike, que é uma das mais utilizadas, né, que ela faz a parte de full scan automatizada em real time. Tem o Microsoft Defender também, que é uma ótima ferramenta que também faz essa parte de scan automático. Tem o Symantec e tem o Tendmicro também. Tá? Como que funciona o EDR hoje no ambiente, né? Você tem uma gama de equipamentos, você tem servidores, você tem máquinas, você tem até aparelhos celular, tem alguns casos que até o pessoal coloca. Você cria políticas dentro do seu EDR, instala a parte de agentes, ele vai fazer o monitoramento de identificação do equipamento, né? Ele vai trabalhar com a parte de esse equipamento, ele está fazendo um login todos os dias na rede, de uma rede conhecida ou se é de uma rede diferente. Você também vai criar um CMDB dentro dessa base do seu próprio EDR, porque você vai conseguir mapear o que você tem dentro do ambiente, seja em parte de sistema operacional ou até mesmo da parte de quantidade de equipamentos que você tem. Ele vai trabalhar conforme comportamento também, que é a parte de machine learning. Como funciona o machine learning? Ele vai identificar se aquela máquina, de fato, ela tem que fazer aquele processo que ela está fazendo, ou se aquilo ali é algo malicioso no ambiente. Então, por exemplo, acontece muito. Tem desenvolvedor que ele vai fazer, ele vai colocar, né, um script, e aquele script, ele não está padronizado, sei lá, pela Microsoft, ou ele está rodando no PowerShell, ou ele não está padronizado com algum fabricante, e aí o próprio EDR vai falar, ó, isso daí está errado. Tem alguma coisa aqui, tem uma extensão, tem algo escrito aqui que é considerado malicioso. Então, ele vai tentar bater na regra e falar, isso daqui é conhecido? Eu, como administradora do EDR, vou falar, ó, isso daqui eu vou cadastrar como exceção,
mas eu vou cadastrar como exceção a hash, porque a hash é algo inalterável. Nunca cadastrem como exceção pasta, arquivos, porque são coisas que são alteráveis por atacantes. Tá? Fica uma dica. Então, você vai pegar essas informações, você vai analisar, você vai cadastrar, e aí você vai cadastrar, isso daqui é conhecido, então ok, então isso aqui eu vou deixar passar e o machine learning ele não vai mais alertar. E aí também entra na parte de inteligência artificial, porque aí ela vai consultar hash externa, ela vai consultar hashes de ransomware, ela vai consultar IP malicioso, ela vai numa lista externa da própria ferramenta para verificar se isso de fato é malicioso ou não. Então, assim, é uma ferramenta que ela vai trabalhar tanto a parte de ameaças, quanto a parte de identificação, e também vai alimentar bastante a parte de OC, né? Então, parte de políticas, enfim. E fora isso, também você consegue fazer isolamento do equipamento. Então, vamos lá. Uma pessoa em específico foi acessar um e-mail, e esse e-mail, ela tinha um malware, ela foi lá e baixou essa informação. Eu quero isolar essa máquina, só essa máquina da minha rede. Então, eu consigo fazer isolamento dessa máquina específica para que ela não se comunique internamente. E aí, depois que eu fizer essa contenção, eu consigo baixar esse arquivo que está nessa máquina e colocar num sandbox ou colocar num black box, e eu consigo verificar se de fato esse arquivo ele é malicioso. O próprio EDR fornece, né, essas informações. E aí eu consigo verificar hash e fazer com que esse equipamento fique fora da rede. Assim, ele não vai ter uma comunicação lateral, ele não vai conseguir se comunicar com outras informações, outras máquinas, e também eu consigo tirar a internet do equipamento. Então, eu consigo deixar ele não só fora da rede, mas também sem se comunicar com a internet, para que ele consiga fazer um acesso externo. Então, assim, dentro do próprio EDR tem várias informações e várias soluções de como a gente consegue conter uma informação, ou um arquivo, ou um equipamento, ou até mesmo um atacante, tá? E aí a gente também consegue conter potenciais ameaças, interromper ataques, e a gente consegue se prevenir, né? E também contra-atacar para que não tenha um resultado negativo dentro do nosso ambiente. Parte de XDR, né, como eu tinha explicado para vocês anteriormente, o XDR ele é uma extensão do EDR, né? Então ele tem uma gama de outras ferramentas que ele faz essa proteção. Ele monitora não só domínio, também toma produtos, também monitora a parte de e-mail, que eu acho bem interessante para a gente conseguir conter essas informações. Ele monitora também a parte de cloud, que é onde fica externo as informações. Então, a gente tem uma gama de hackers tentando acessar ataques, fazer ataques da parte externa, de tudo que está voltado para o externo. Então, isso ajuda bastante também. E ele tem uma resposta a incidente muito rápida, né? Então, tudo que cai no XDR, cai a informação, ele vai fazer aquelas análises que o próprio EDR fez, ele vai fazer uma análise dentro das outras ferramentas para verificar se aquilo ali vai bater com a informação, ele vai fazer uma análise com o IA também, ele vai usar o Machine Learning, ele vai ter uma documentação e ele vai te entregar isso de uma forma mais rápida, tá? E aí também tem as outras ferramentas, são as mesmas ferramentas, tanto o CloudStrike, quanto o Defender, quanto o Symantec, quanto o Trend, e outras tecnologias também, outros fabricantes também possuem, tá? Maravilha. E aí a gente tem o SOAR, né? O SOAR é uma tecnologia para atender a parte de resposta a incidentes. E qual que é a ideia do SOAR, né? Toda a consolidação ali que a gente faz, né? O agrupamento, né? De eventos e informações ali, dados de segurança que a gente discutiu ali até agora, né? De acessar informações de endpoints, ter informações ali dos seus serviços de nuvem, né? Da sua infraestrutura como um todo, né? Você faz uma correlação desses incidentes e gera ofensas, né, alertas ali dentro dessas plataformas, e quando essa informação chega no SOAR, você tem ali modelos, né, você tem playbooks que você consegue executar basicamente você tem lá, para grande parte das soluções de SOAR lá, esses templates baseados no que, por exemplo, o NIST diz em relação ao ciclo de vida do incidente. Então, você vai ter lá, sei lá, você tem um caso de uso de phishing, né? E aí, o que você precisa fazer durante a fase de preparação
para atender um incidente de phishing. Eu preciso consultar ali os feeds de ameaça para ver reputação de endereçamento IP, ou preciso acionar ali os meus stakeholders, né, as pessoas interessadas, as partes interessadas ali, ainda da fase de detecção, né, resposta ali, mitigação, lições aprendidas. Então ele tem já esses modelos prontos, e cada um deles, dependendo do tipo de incidente que você integra com o SOAR, né, então imagina que é gerada uma ofensa ali, né, do lado do CIEM, né, um alerta, né, e automaticamente você escala esse alerta para uma plataforma de SOAR, onde ele vai executar esses playbooks, né, e aí a ideia é você equilibrar ações que são tarefas que você tem que fazer manualmente, né, e tarefas que você pode automatizar, né, porque às vezes a equipe lá de segurança está com um número gigantesco de alertas, e aí você precisa de uma ferramenta justamente para apoiar nesse sentido, né, e principalmente documentar esses fluxos, né, como é que eu respondo a um incidente ali de phishing, como é que eu respondo um incidente de exfiltração de dados, né, e aí essas ações todas podem ser automatizadas. Tem muitas empresas que acabam também integrando ali o SOAR com soluções de ITSM, porque tem partes do fluxo ali de resposta que envolve você fazer a abertura de um ticket, e aí depois que o analista cumpre uma determinada tarefa, ele precisa ali um chamado ali para o N3 tomar a ação. Nem todas as equipes, muitas das vezes, né, dependendo, isso depende de organização para organização, mas nem todas as empresas têm, todo o time ali de segurança tem acesso ao SOAR. Então você precisa pensar em endereçar de alguma forma, ou tratar executar essas tarefas de alguma forma, né, integrando com outras soluções ali. E é uma comunicação bidirecional. O SOAR vai no CIEM, coleta mais uma informação para compor ali algum tipo de informação que é relevante ali, que ele precisa colocar ali durante a fase de detecção, por exemplo, né, e gera artefatos ali que podem e devem se tornar ali uma documentação do que foi feito durante aquele processo, né, durante aquele fluxo de resposta, né. Então, essa é a grande sacada do SOAR, e a ideia objetivo é você reduzir essa relação, né, tempo detecção, tempo resposta, né, automatizando alguns fluxos e direcionando, né, ou conduzindo os times ali de cibersegurança a executar ali o que os principais frameworks aí de mercado apontam como em relação ao que é o ciclo de vida do incidente. Acho que é isso, né? Só Orquestração, complementando você, Carlos, a parte de MTTT e MTTR, isso ajuda muito o SOC na parte de resposta a incidente. Então, assim, tem um valor, acho que todo cliente, né, empresa em si, ele tem um tempo de SLA para resposta de incidente, ou resposta de um alerta, ou resposta de um chamado em si que foi aberto. Então, assim, ele tem o tempo, né, mínimo para você fazer esse tipo de resposta. Quanto menor o tempo, né, que você passar essa resposta, melhor vai ser a tratativa do alerta. Então, isso entra muito, né, na nossa área, isso ajuda muito, né, porque a gente consegue ter o menor tempo de resposta. Também tem da parte de detecção, quanto mais rápido detectar, mais rápido o SOC consegue agir. Então, quando a ferramenta ela tem essa inteligência, quanto mais rápida essa ferramenta conseguir pegar essas informações, classificar essas informações e entregar de forma para o SOC ou até mesmo para o fabricante ou para o cliente, mais rápido a gente vai conseguir resolver essa questão. Então, assim, a detecção estar funcionando, estar ok, tanto num SOAR quanto num CIEM, é a parte mais importante também para a gente do SOC. muito bom, Kari. Agora vem a parte que você gosta, né? Como é que tudo isso funciona? Como é que a gente integra tudo isso? Onde que Bom, é bom que aqui tem uma a pergunta, a gente gente já consegue? responde do Adriano. Ele falou: CIEM ajuda a centralizar e analisar os dados. SOAR automatiza muito dos processos de resposta a incidente. O que você acha disso? Boa, eu diria que o correto, sim, né, seria você implementar a solução do SIEM, porque aí você
você faz eu estou usando muito essa palavra, né, consolidação, né? Você reúne todas as informações que você precisa e você define quais os casos de uso que você quer tratar. Uma vez que você tenha bem documentado exatamente quais são os playbooks que você vai rodar para cada caso de uso específico da sua organização, do seu ambiente, aí sim você pula para uma etapa de SOAR, porque aí vai ficar muito claro para você, olhando ali os playbooks, o que você pode, que você tem de tarefa que você pode automatizar, ou que eu não preciso. E aí você, Sim. enfim, tem os fluxos operacionais, com ITSM, com outras coisas que é muito, muito pessoal, muito particular de cada ambiente, né? Vai muito, Mas, vai muito do cliente, do né? valor do que ele agrega valor no ambiente dele, né? Então, assim, o CIEM fornece uma visão abrangente dos dados de segurança. O CIEM, ele é a porta de entrada, né, para os dados chegarem e eles se organizarem. Porque quando você envia dados para o ambiente, ele vai chegar um monte de informação. Vai chegar informação que você não quer, que você quer, informação que você habilita um full, vai chegar um full de informações que você nem sabe para que você vai usar. O CIEM, basicamente, ele vai entender e vai mostrar para você, ó, essa informação aqui, você está usando ela para quê? Para nada, ela só existe aqui. Então, a gente consegue fazer uma classificação dentro de um CIEM. O XDR, entre o XDR e o EDR, ele é uma inteligência, ele trabalha com inteligência artificial, ele trabalha com machine learning, ele faz uma resposta avançada em relação a arquivos, a incidentes, você consegue conter um equipamento, só que se você tem um XDR, você consegue ampliar. Então, eu consigo ter um endpoint, eu consigo proteger as máquinas, eu consigo proteger o que está na nuvem, eu consigo proteger o e-mail. Então, tu vai mais muito do investimento também da empresa. É o Então, capacity financeiro, sim, se a empresa falar, ó, eu quero proteger tudo, põe um XDR em vez de um EDR, porque ele vai estender e vai proteger uma gama maior de informações. Mas se eu não posso, e eu posso só ter um EDR, tem um EDR. Mas, enfim, se você tiver um CIEM e um XDR, ou um CIEM e um EDR, ou um SOAR e um XDR, elas vão se conversar e vão trabalhar de uma forma incrível. Para quem é de SOC, a gente sabe que assim, a gente precisa de informação rápida, né? A gente precisa ter a tratativa das informações. Quando essas ferramentas trabalham em conjunto, a gente consegue ter uma visão melhor. Né? A gente consegue classificar o que caiu um ransomware. Tá, mas de onde veio esse ransomware? Qual foi a máquina? Teve contenção? Qual foi o usuário? Qual foi a rede? Então, assim, imagina você parar para você ficar analisando esse log por log. Você pegar o 100 e ficar lá, nossa, eu vou analisar log por log. Isso é burnout na certa. não tem como, porque você vai perder tempo analisando tudo aquilo, você não vai responder o incidente, se você não tem um EDR ou um XDR, vai ficar o ransomware lá parado, ele vai acabar com a sua rede, você vai parar o que você está fazendo, você vai parar o tempo e não vai resolver o que tem que resolver. Quando você tem uma ferramenta inteligente, já é diferente. Porque aí ela vai trazer tudo aquilo para você. E a ação você também pode programar dentro dela. Então, você pode criar políticas, você pode não precisar ter uma ação humana. Então, tem tudo isso. Boa. Eu trouxe aqui... Ah, não, peraí, acho que é aqui, ó. A gente fez um fluxozinho aqui, ó, para dar uma ilustrada de como isso funciona na prática, né? Sim. A gente desenhou aqui agora, a cara e eu fui falando, eu fui desenhando aqui. Sim, E para ficar mais basicamente, fácil, né? dá para ver? Vocês estão vendo essa tela aqui? Então, tá, né? Para mim tá ok, aqui tá aparecendo já. Tá preto? Tá bom? Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, o fluxo, a arquitetura seria um esboço, né? Não estou considerando um monte de coisa aqui, mas basicamente você tem ali o CIEM lá, que o Adriano perguntou, pô, né? Aqui você concentra a informação ali dos seus data sources, que a gente chama de data source, assets, fontes de log, né? E aí você tem os eventos e flows chegando. Eu não falei dos flows, mas, enfim, não vou falar mais agora também. Deixem nos comentários aí. Deixem nos comentários. O que é flow? Né? O que é flow? Bom, e aqui Mas ele desenhou, ficou bem explícito, porque assim, a dúvida de todo mundo é da onde que vem esses logs, como que a gente faz essa configuração, por onde que passa isso, como que funciona uma configuração de CIEM, né? Então, hoje a gente tem a fonte de log, então, por exemplo, eu tenho um EDR, né? Esse EDR, ele alerta todos os tipos de política. Ele alerta malware, ele alerta ransomware, ele alerta vários alertas, né? Várias informações. E aí, eu quero receber isso num CIEM. Por que eu quero receber isso no CIEM? Porque eu quero redirecionar isso para o meu time de SOC.
Eu quero que meu time de SOC não fique o dia inteiro numa ferramenta ou num e-mail, e eu quero que ele trate isso numa ferramenta de chamados. Ou eu quero ter uma rastreabilidade dessas informações. Ou eu quero que trigue outras informações. Então, é para isso que o CIEM trabalha junto com as outras ferramentas também. É isso aí. E aí você vê que aqui a comunicação você recebe aqui de todos os lados, né? Aqui há uma comunicação bidirecional entre CIEM e SOAR, né? Você tem um XDR acessando outros CIEMs e a comunicação pode ser cloud aqui do lado, né? Fazendo buscas aqui no CIEM, acessando outros tipos de data lake aqui. Então, é mais ou menos essa arquitetura, e normalmente a comunicação aqui é toda feita por API e né, em tempo real, né? Então, Sim. isso aqui é uma visão, aqui um esboço de uma arquitetura aqui É mais para vocês todos esses. entenderem como tudo isso se conecta, né? Qual é a importância de cada um dentro do ambiente. E também entender que, assim, o dado por si só, ele não tem nenhum valor se a gente não consegue tratar ele, né? Não consegue ter uma informação, né? E aqui tem as vantagens. Pode começar, Carlos, que você é fã. Pode começar com as vantagens. Não, maravilha. É isso, né, pessoal? A gente está falando aqui, acho que fica evidente como é importante, né? A gente pode trazer alguns conceitos aí relacionados a cyber, né? Quando a gente falou muitas vezes aqui em análise de risco, né? Visibilidade, né? Visão horizontal, né? E é disso que se trata o nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa, quando a gente está respondendo a um incidente de segurança, a gente está realmente preocupado com várias questões relacionadas à continuidade de negócio, né? Riscos operacionais, riscos de imagem, né? De reputação, né? Das organizações. Então, ter essas ferramentas aqui, onde você consegue centralizar essas informações e ela automaticamente, onde todas essas tecnologias, né, de forma conjunta, elas normalizam as informações para vocês, elas já fazem o mapeamento das informações para vocês, elas te dão insights sobre o que pode estar acontecendo, né? E assim, para onde olhar, né? Onde eu foco minhas investigações, onde eu começo, né? Isso é fundamental, porque a gente está falando aqui de uma coisa que é tempo, né? Analista de Sim. cibersegurança, a gente está preocupado em tem que fazer relatório, você tem que acompanhar projeto, né? Cobrar lá o fornecedor que está com atraso nas entregas, tem que responder para o seu board lá, né? Fazer relatórios, enfim, uma porção de coisas, né? E você precisa dessas ferramentas complementares para apoiar no seu dia a dia, porque a inteligência, né? As dores que você sente no dia a dia ali já foram sentidas por outras pessoas, né? E aí ter ferramentas que conseguem ir lá num feed, né, numa plataforma de threat intel e trazer informações ali, você pode integrar com MISP, né? Sim. Trazer essas informações aí é valioso para a gente, né? Quando a gente está a gente é pouco, né? A gente tem pouco braço, e a gente tem muita coisa para fazer, né? E são soluções que vão te dar ali a capacidade de monitoramento em tempo real, né? E defender o seu ambiente, prevenir que você sofra com um ataque cibernético, porque depois que acontece, é o que o cara falou, né? Não adianta chorar o leite derramado, aí é Sim. contenção ali, né? Acho que basicamente as vantagens que eu vejo bastante, ainda mais eu trabalhei na área de redes, trabalhei na área de segurança, na área de cyber, é a questão da gente ter uma visibilidade melhor, né? Então, assim, a questão do tempo, né, que o Carlos mencionou, ela é crucial. Porque num ataque, seja de password spray, seja um brute force, seja um ransomware, esse tipo de ataque, se você não for rápido, você perde milhões, você perde uma empresa, você perde seus dados, suas informações. Então, assim, com essas ferramentas, até a gente brinca e fala, você não vai falar, eu nunca vou ser atacado. Mas aí você vai saber quando e como. Né? E aí, quando você sabe quando e como, você consegue saber como eu posso me prevenir, como eu posso me proteger, o que eu não estou olhando, né? O que eu não estou vendo que está passando, e
existem várias empresas que contratam testes, contratam pen testes, e aí você testa essas ferramentas e fala, ó, isso aqui ela tá pegando, isso aqui ela não está pegando, ou até mesmo num ataque real, que é algo que a gente não quer que aconteça, né? Então, assim, você tendo essa defesa estendida dessas informações, tanto de endpoint, quanto de XDR, quanto de um SOAR, quanto de um CIEM, você consegue ter mais tranquilidade em atuar no seu dia a dia, né? Tem algumas perguntinhas aqui, Carlos, que são voltadas a Vamos isso, para né? as dúvidas. Vamos para as Para dúvidas, as então, né? dúvidas, vamos para as dúvidas. Vamos lá. A primeira dúvida é do Marcos. Você quer ler, Lu? Ou você quer que a gente leia? Bom, tanto faz, eu posso ler aqui Pode? para vocês. Uhum. Então, bom, Fala um primeira pouquinho dúvida também, aqui. Luz. Oi? Fala um pouquinho também. Para você Ah, aparecer. Voz da bonita, você só não vou apareceu poder aí. responder. Uma dúvida com relação às certificações que a empresa possa buscar a ter, como a PCI, por exemplo, eu precisaria ter uma retenção maior como comprovação? Se sim, qual tempo necessário, qual tempo seria o ideal de mantermos retido essas informações? Acho que Boa. depende. É, É, depende, varia. Você tem que PCI se sujeita que você significa que você está sujeito ali a uma série de controles ali de conformidade, que você precisa garantir que os seus dados estão sendo criptografados, que você controla o acesso, que você faz monitoramento da rede, você tem testes de segurança regulares. E o tempo de retenção é que a Karen falou, varia, né? Eu tenho tem clientes que períodos, né? Tem períodos. Depende períodos, muito de quem vai te auditar ou quem vai fazer o template. Tem empresas que colocam, eu quero 6 meses de log de dados que vocês têm no ambiente. Tem empresa que pede 1 ano. Então, depende muito do tipo de certificação, né? Como você falou, PCI, depende muito da empresa que vai fazer essa certificação, dos requerimentos que ela pede, porque normalmente quando você vai tirar essa certificação pela empresa, eles passam os requisitos, né, no papelzinho certo, com as pô, informações, então aí você consegue ter uma noção, mas normalmente 6 meses a 1 ano, eu um nunca ano, né? presenciei, né, nunca presenciei mais tempo do que isso. Também, concordo. Beleza. Próxima pergunta: alguma dessas ferramentas é gratuita? Bom, Cien Software tem. EDRs, me ajuda aí, cara. Mas Cien EDR tem o tem, Elasticsearch, Cien, você tem Simplify, até pouco tempo atrás era, não sei que depois que acho que a Oracle tem comprou, umas ferramentas, mudou. assim, que O você próprio Radar utiliza, também é, tem a versão free também. Quer Todas dizer, essas ferramentas que a gente mencionou, ela tem a versão limitação. free, né? Só que assim, normalmente, para ferramentas que são mais robustas, né? Que tem atualizações, uma Microsoft ou um CloudStrike, são ferramentas que ela disponibilizam um tempo gratuito para você avaliar o ambiente e ver se é aquilo que você quer, se ela está respondendo com as suas expectativas, e depois você vai pagar um valor, né, para a empresa ou fornecedor que você escolher. Mas existem ferramentas gratuitas também, se você for procurar, que dá para você colocar. Assim, eu não recomendo muito para empresarial, né? Porque o pessoal fala, melhor isso do que nada. Porém, tem ferramentas open source que elas ficam muito fáceis de você estar alterando as informações, né? Então, altera o código. Então, às vezes, como é uma ferramenta open source, às vezes não atualiza a informação de segurança. E quando a gente fala de empresa, não é nossa proteção que está em segurança apenas, é em proteção de um todo, né? Então, aí você tem que questionar. Você quer ter um investimento, você quer ter um valor, um dinheiro que você vai receber da sua empresa, você quer ter um patrimônio, mas você não quer investir na segurança? Entendeu? É algo que tem que se perguntar aí dentro de casa também. Verdade. Esse lance de open source aí é uma... Assim, eu sou adepto, né, de uso de ferramentas open source e sou um entusiasta, assim, mas tem realmente essa questão, porque quando você opta por usar algo desse tipo de solução, você meio que está assumindo ali alguma não é responsabilidade, né, mas você está assumindo o risco de você não, principalmente não ter um suporte enterprise, né, muitas das vezes, né, algumas soluções Sim. até oferecem lá, mas o grande fato é que a solução open source ela é mantida pela comunidade, né? E aí, pô, Sim. deu um bug aqui. Você está lidando com dados críticos ali, Sensíveis, né? Dados sensíveis. né? Então, assim, Organização. quem fez a pergunta, deixa eu ver aqui, O Henrique, foi o
Henrique, né? É legal você ter essa visibilidade para você fazer um teste em casa, para você ver como funciona. Às vezes até fazer um lab, né? Tipo assim, eu quero Lógico. vender essa informação para o meu chefe. Eu quero que ele entenda que a empresa precisa de fato ter um EDR, ou um XDR, ou um SOAR, um CIEM. Então dá para você fazer um lab em casa e você, né, fornecer para ele, ó, ela funciona assim. Eu acho que isso vai agregar valor no nosso ambiente, mas para você colocar no meio corporativo, eu acho um pouco meio arriscado, por conta que você vai colocar e falar, ela protege. Só que aí você tá falando isso. E se caso acontecer algo que É, você não vai ter o da tá no onde, seu nome. entendeu? Entendeu? Real. Perfeito, cara. É muito bem pontuado, gente. Agora, a próxima pergunta, vocês classificariam, ó, deixa eu ver se eu falo certo, esse X-Citium como EDR ou XDR? O Sim. Excition, acho que os dois, ele tem EDR e tem XDR, né? Ele tem os dois. Se você for procurar, ele tem o EDR e você tem como também contratar a parte de XDR também. Aí o XDR ele forneceria uma gama maior, né? Seria parte de e-mail, parte de cloud, e o EDR seria apenas as máquinas e arquivos dentro de servidores. Tá bom. Agora, outra dúvida, agora do Thiago. Quando eu conectei o XDR no CIEM, não gerou valor nenhum. O XDR estava fazendo as coisas melhor do que o CIEM. Hoje, meu XDR não está no CIEM. É que são ferramentas Eu diferentes acho. com intuitos diferentes, né? Então, assim, vamos lá. O XDR, ele tem ação. O XDR, ele contém, o XDR, ele analisa, o XDR, ele tem uma proatividade. O CIEM, ele vai redirecionar essas informações. Então, assim, se você colocou o XDR no CIEM, ele não vai gerar nenhum valor, é que provavelmente você está atuando no XDR, você está só visualizando o XDR. Mas se você tivesse uma ferramenta de chamados ou precisasse ter essas informações, o CIEM ele agregar valor na parte de pegar essas informações e jogar para uma ferramenta, poder estar te acionando de uma forma mais rápida, você poder ter uma equipe para poder trabalhar em conjunto. Mas pode complementar também, Carlos. Não, acho que é isso, né, cara? O grande lance é que o CIEM, ele exige, acho que tem muita essa expectativa, né, de que o cara joga a informação lá dentro, né, e só a IA, os motores ali de detecção de anomalia vão gerar alertas e vão gerar informações. Tem uma etapa antes ali necessária que você precisa trabalhar para justamente você reduzir o número de falsos positivos, você conseguir fazer correlações que são interessantes ali, que geram valor, né? É uma grande discussão, né? Isso que você está comentando aí, Thiago, é uma coisa que já há algum tempo eu percebo, porque principalmente assim, o CIEM, apesar de ser uma ferramenta que tem 20 anos aí de história, era difícil, até pouco tempo atrás, você ter pessoas na equipe de cibersegurança que conheciam o produto, que já tinham trabalhado com uma solução do CIEM, e pior ainda, né, poucas delas, muito menos, né, já tinham passado pela jornada do que é a implantação de um CIEM. Né? Então, hoje eu vejo que as empresas já estão mais maduras em relação ao o que eu quero de informação lá e o que eu preciso Sim. para gerar valor com essa ferramenta. E aí talvez o XDR seja mais intuitivo, que é Cloud Native, porque usa fontes ali que já tem informações mais consolidadas, né? Mas São por trás ferramentas existe esse trabalho, né? Existe esse com trabalho de você intuitos entender o diferentes, dado, né? né? Sim, É, são intuitos diferentes, não é falar, nossa, o XDR é melhor que o CIEM. Não, é que o CIEM, ele tem um fundamento, ele tem uma ação dentro do ambiente, ele serve para determinado assunto, e o XDR, ele já é mais ativo. Então, se eu configurar dentro do XDR, eu vou conseguir ter uma ação de uma contenção, eu vou conseguir visualizar uma ferramenta em funcionamento. Então aí você sente aquela segurança de, ó, isso aqui está me agregando valor. Só que o CIEM, ele é um passo atrás. Então o CIEM eu vou ter as informações de log, eu vou trigar a regra, eu vou querer saber o que eu vou querer ser alertado. Então isso entra também bastante para a parte de SOC. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem, acho que a da Caroline aqui e do Isso. Thiago. Então, aqui, ó, da Caroline, sobre a ferramenta de CIEM, qual que é a definição?
de forma resumida, detecção, né, análise e correlação de incidentes de segurança. Análise, correlação, né, consolidação, descoberta. Né, de forma bem objetiva, é isso que a ferramenta se propõe a fazer. Né, análise e detecção de ameaças. Né. Analisa, detecta e facilita muito a vida do pessoal do SOC. Aí é o que a gente falou. Sim. Quase uma hora aí, ou mais, não sei, já estamos aqui. Opa. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Como uma empresa poderia começar com o básico, pois não possui esses dispositivos e ferramentas? Qual a recomendação? Começar pelo básico. Bom, primeiramente tem que verificar o que você tem dentro da empresa, quais são os ativos, quais são as ferramentas que você possui, o que você quer monitorar, o que de fato é importante para você. Então, por exemplo, toda empresa tem as joias da coroa, tem equipamentos e tem dados, tem ADs, são informações que eu quero monitorar. Então, eu vou fazer ter essa visão do que eu quero monitorar. Aí depois eu vou verificar o que eu posso, quais são as ferramentas que vão mais agregar valor para mim. Hoje eu tenho um SOC, então para mim eu preciso de um CIEM. Hoje eu trabalho sozinho, então eu preciso de no mínimo, ou um EDR ou um XDR. Então depende muito do contexto e de como que você está hoje, né? Às vezes tem empresa, como eu já trabalhei bastante, que eu era a única da TI. Então, eu ter um CIEM, às vezes, poderia me ajudar, só que eu não teria nada para conter, porque eu seria a única ali, né? Então, assim, depende muito do contexto de como você está hoje. Legal. Só falando aqui, a Caroline queria saber a diferença do CIEM com o CIAM, SIAM. Aí eu entendo que o Cian é uma ferramenta seria complementar, né, para Sim. análise de compliance, né, de garantir, não sei, PCN, compliance, PCN, não parte é? de governança, sim. É mais um É, complemento, Caroline. É que, assim, é o um CIEM, complemento. ele tem os dados, as informações. O CIAM, ele já é mais um complemento. Entendeu? Ele complementa a ferramenta de CIEM para caso você queira agregar ou ter valores da parte de casos de uso, de documentação, entendeu? Dá mais a parte de conformidade. Perfeito. Ela me corrigiu aqui, que eu tinha falado CIEM, mas era o CIAM mesmo. E aqui um comentário do Thiago, a Red Belt está participando de uma RFP aqui na empresa, e confesso que até o presente momento eu nem queria o CIEM, somente o XDR, mas mandaram eu colocar o CIEM no processo. O que Pô, vocês acham? vamos lá, bora. Vamos colocar o Defende Cian o CIEM, sim, defende Thiago. aí. Defende, bora, vai, Defende, vem com ó, a gente pô, que Thiago, vai dar como que certo. você tem um SOC? Como que você vai trabalhar só com o XDR, Thiago? Pô, tem que ter o CIEM, né? A gente precisa ter Sim. a parte de monitoramento, a gente precisa ter as regras trigando, porque o XDR em si, ele trabalha bem. Só que quando você tem um SOC dentro da sua empresa, você precisa ter da onde vai vir aquela informação, você precisa ter um fluxo de atendimento, você precisa ter regras trigando, usos de caso, e fora que o CIEM ele é baseado no MITRE. Então, assim, tudo que é tipo de ataque ali, ele vai classificar e te entregar de uma forma melhor, né? Maravilha, é isso. Pessoal, acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Deixa eu ver. Tem uma no LinkedIn. Numa organização com muitos ativos, o CIEM faz uma diferença tremenda, pois em um só você consegue visualizar todas as suas ferramentas de segurança rapidamente, né? Perfeito. Eu acho que Sim, não eu acho que É meio foi que uma afirmação ali, né? isso, uma mas ele tá informação certo. aí. Eu concordo, porque ele faz muita diferença, porque se você tem muito ativo dentro de uma empresa, se você não tem um CIEM, né, do seu lado, ou alguma ferramenta que consiga organizar essas informações, você fica perdido, você só fica com informação, né? Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso webinar. A Kari e o Carlos disponibilizaram o e-mail deles aqui no final.
Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar para eles ou para perguntar para o contato@redbelt.com.br. Também reforçando aqui que essa live vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn para vocês, se vocês quiserem rever. E é isso, pessoal. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo conteúdo apresentado, foi ótimo. Super esclarecedor e acho que o pessoal tinha bastante dúvida, né, sobre esse assunto. Então, muito obrigada, viu, pela participação de vocês e pela participação da audiência. Tá bom? Obrigada, Vocês viu, querem pessoal? complementar alguma coisa antes da gente finalizar? Acho que qualquer dúvida também, se precisar, estamos à disposição, né? E entender que tem que ter ciência, sim. Tem que ter ciência, sim, porque a gente dos toques Maravilha. sofre sem o ciência, entendeu? Então é isso, Isso aí. pessoal. Legal. Bacana, pessoal. Obrigado também pela a oportunidade aí de estar com vocês aqui. Obrigado pelas perguntas aí. Um grande abraço a todos. E contem com a É gente isso. aí. Uma boa Façam noite, contato. gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau.